Vídeo de hoje do canal do Nicola te traz mais detalhes sobre o tema e fala também sobre um pedido de demissão importante no Corinthians, além de bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Para falar agora sobre um pedido de demissão importante no Corinthians, Pedro Silveira, diretor financeiro e braço direito do Augusto Melo nos últimos meses, não é mais diretor do Corinthians. O pedido de demissão aconteceu nesta sexta-feira e o motivo oficial alegado é de um problema grave de saúde. De fato, o Pedro vem lutando contra esse problema, inclusive fazendo tratamento nos Estados Unidos. Mas o pedido de demissão às vésperas da votação do balanço de 2024 pegou a todos de surpresa. E há muitos que garantem que o Pedro Silveira tomou essa decisão na noite dessa sexta-feira por discordar de uma última decisão do presidente Augusto Melo. Nessa sexta, o Augusto usou suas redes sociais para afirmar que a auditoria contratada para cuidar do balanço de 2024 pediu a reabertura das contas do ano de 2023 do Duílio Monteiro Alves, algo absolutamente incomum e que demandaria uma série de processos internos. O Augusto quis dizer que a auditoria encontrou problemas nas contas do Duílio e por isso haveria necessidade de reabertura. Só que isso pegou muito mal, porque a auditoria em momento algum faz qualquer menção à reabertura das contas do Duílio. E logo o Augusto acabou sendo desmentido por vários corintianos que trabalham no clube. Diante dessa situação e como homem do departamento financeiro, Pedro teria se sentido obrigado a pedir demissão, abandonando o barco e deixando o Augusto Melo mais uma vez isolado. Reunião em semana que vem super complicadas para o Augusto. Na segunda-feira, a votação no Conselho Deliberativo em relação às contas dele de 2024. O parecer do CORE, o Conselho de Orientação, foi para que reprovassem as contas do Augusto. E se isso acontecer, essa é a tendência, dentro do Conselho Deliberativo, abre-se um novo processo de impeachment, dessa vez sem a necessidade da votação dos sócios. Caberia ao próprio Conselho Deliberativo aprovar o impeachment do Augusto e ele estaria fora da presidência. Em meio a tudo isso, contar que o Dorival Júnior, ou ratificar, que o Dorival será o técnico do Corinthians, o acordo está fechado, o anúncio deve acontecer ao longo do sábado e a estreia do novo treinador está marcada para quarta-feira contra o Novo Horizontino, Copa do Brasil, jogo fora de casa. Ele não fica à disposição do Corinthians para a partida desse domingo contra o Flamengo. O Dorival alegou que não haveria tempo hábil para colocar suas impressões digitais no time. Dessa maneira, Orlando Ribeiro comanda o timão diante do rubro-negro no Maracanã. Expectativa de pelo menos 60 mil pessoas no estádio, beleza? E o histórico que nós temos do Dorival Júnior em dia a dia de clubes, ele é muito positivo. Olha, eu acompanho a carreira do Dorival há algum tempo, gente. Inclusive, lembro dele como técnico do Inter em 2012, se eu não me engano. Acho que foi 2012. Eu ainda estava no Rio Grande do Sul e ele naquela oportunidade até teve um trabalho bem longevo, assim, mais de um ano ele ficou no comando do Inter, tinha lá o Oscar, D'Alessandro, Ilcinho, o Andrezinho, tinha vários meias, né? Ele jogava com muitos meias, teve um jogo, o Jô estava nessa época lá também, teve um jogo que ele montou um time sem centroavante. E ele colocou só meias ali porque o Dorival tem isso. E aí eu queria falar sobre de que maneira ele pode interferir nesse time do Corinthians. Evidentemente eu não sei o que ele pode fazer em termos táticos, né, quando ele olhar para esse elenco. Mas ele já sabe. A informação de bastidores que a gente vem colhendo ao longo da semana é que o Dorival vem pesquisando muito esse time do Corinthians. E vem dizendo a todos... Cara, ele estava com uma vontade de pegar o Corinthians. Eu sei que para muitos torcedores chegou a informação de que ele pediu muito, de que ele estava não sei o quê, mas ele sempre quis pegar o Corinthians, tá? É porque ele ia sair aquela coisa, profissional, né? Valorizou, vou sair de casa só por tanto. Mas ele queria muito pegar esse Corinthians e já tinha uma ideia do que fazer com esse elenco. Então, ele já sabe o que fazer. A gente ainda não sabe. Vai ser muito bacana analisar esses primeiros passos do Dorival, o primeiro time, as invenções táticas que ele pode fazer, porque no São Paulo, cara, no São Paulo de verdade, que foi talvez o último trabalho, foi o último trabalho antes da seleção, gente, ele fez algumas coisas no São Paulo que muita gente fala que o Dorival é um cara mais simplista, né, um cara meio que não atrapalha, mais feijão com arroz. E eu concordo, ele pode não ser um cara assim revolucionário taticamente, não é um cara enérgico à beira do campo, mas vamos lá, vamos para a prática. No São Paulo, ele transforma o Alisson
que era um meia atacante no Cruzeiro, depois jogou como um ponta direita, né, mas com uma boa recomposição no Grêmio. Ele era meia esquerda, meia atacante esquerda no Cruzeiro, depois no Grêmio faz algumas funções mais defensivas, mas no São Paulo ele reinventa a carreira dele como volante, e isso é obra de Dorival Júnior. O Caio Paulista, ele tem no São Paulo uma temporada digna de seleção brasileira. Ele foi fantástico, tanto que o Palmeiras pagou uma bala para tirá-lo. Na verdade, ele tinha encerrado o contrato, mas um salário de 800 pau para tirá-lo do São Paulo naquele momento, para resolver um problema da lateral ali na ausência do Piquerez. E ele não conseguiu. Foi pro Atlético Mineiro e nem de perto tá sendo aquele lateral que foi no São Paulo. Um lateral que sempre foi um atacante, né? O Diniz transforma ele em lateral, mas o que ele joga com o Dorival naquele ano é impressionante. E o Caio Paulista não é tudo isso. A gente teve outras medidas dele. O Wellington Rato, por exemplo. Cara, o Wellington Rato, ele tem uma temporada iluminada no São Paulo. E ele foi um cara tático, mas que tinha esse estímulo, a finalização, a combinação de jogadas pelo lado direito. Ele cresce muito nas mãos do Dorival. Inclusive, na grande final, o Luciano acaba perdendo espaço no time porque o Rato estava pedindo passagem. E aí o Rato veio do Atlético Goianiense, daqui a pouco um jogador, né, que não tem tanto cartaz como o Luciano tem, inclusive perante a torcida, o Dorival bancou. Botou o Luciano no banco, botou o Rato titular e ele foi um dos destaques da decisão. Então, assim, só para citar alguns exemplos, gente. Alguns exemplos do que o Dorival fez no time do São Paulo. E vocês vão lembrar que no Flamengo, né, o Dorival conseguiu algo que ninguém conseguiu, que foi colocar Pedro e Gabigol juntos. Foi o único momento em que o Gabigol baixou a cabeça, se sacrificou pelo time, jogou como um meia, um cara mais recuado atrás do Pedro. O Pedro fez muitos gols, ele fez muitos gols. O Flamengo voou naquele ano com os dois juntos no time. Depois, quando veio o Tite, o Gabigol não aceitou mais essa. Não, eu quero disputar a posição com o Pedro, eu quero ser centroavante, e deu no que deu. Tá lá no Cruzeiro, deu no que deu. No Flamengo ele resolveu. Então, o Dorival, ele tem, acima de tudo, uma capacidade de administrar egos que é louvável. Haja vista todo o imbróglio que ele teve com o Neymar, com o Paulo Henrique Ganso, naquela primeira passagem dele no Santos, lá em 2010, em que ele ganha a Copa do Brasil, inclusive. Ele é multicampeão, né? Mas que depois tudo foi contornado, né? Tem uma insubordinação ali do Ganso, num momento que ele não quer ser substituído, do Neymar, que vai bater o pênalti, o Dorival diz que não, aí o Dorival substitui. E nesse momento o Dorival acaba até sendo demitido, né? Porque ali a corda estourou do lado mais fraco, mas isso não determinou a relação dos dois, que inclusive depois foi reconstruída. Então assim, o Dorival, cara, ele tem um histórico muito grandioso, muito positivo, muito vencedor e de várias facetas. Eu acho que ele é um cara que vai saber administrar o grupo, que vai ganhar o grupo rapidinho. Ele vai potencializar alguns jogadores. Alguns jogadores que ele conseguir fazer jogar mais, a gente vai notar de cara. Outros, aí, né, a gente vai perceber que, bom, realmente só indo ao mercado, porque o Dorival não vai ter conseguido, né? Mas eu tenho muita expectativa. O Rodrigo Nestor, por exemplo, era um jogador muito criticado da base do São Paulo. Ele, cara, o Rodrigo Nestor teve um momento maravilhoso com o Dorival Júnior. O Dorival colocou ele numa faixa de campo em que ele poderia explorar aquilo que ele tem de melhor, que é justamente uma finalização a média distância, que é uma combinação de jogadas com aproximação. E aí eu fico pensando, será que o Breno Bidon não cresceria muito nas mãos do Dorival, que gosta de usar jovens? Então, assim, muitas coisas podem acontecer a partir da chegada de Dorival Júnior e a gente só vai descobrir a partir da semana que vem. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham que agora está confirmado, definido, que Dorival Júnior será o comandante do Timão. Domingo estará no Maraca, quarta-feira estreia diante do Novo Horizontino. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Salve, torcedor corintiano, sejam bem-vindos ao canal Corinthians Fanáticos, todos os dias tem conteúdo exclusivo aqui do Corinthians pra vocês. Corinthians que contratou o técnico Dorival Júnior e aguarda o mesmo aí, a estreia, quarta-feira que vem, Novo Horizontino, Copa do Brasil, é a estreia do Dorival confirmada, ele vai estar no Maracanã, vai acompanhar o Corinthians no Maracanã e deixa o seu comentário, a sua opinião, o que você acha aí sobre a chegada do Dorival Júnior no Corinthians. Deixa a sua opinião, deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!